Graça e paz. Glória a teu nome, Jesus. Estamos felizes por poder estar na casa do Senhor mais uma quarta-feira da comunhão, amém? O Senhor possa estar renovando a nossa fé, renovando as nossas forças, nos dando graça, saúde, paz, amém? Mas precisamos plantar isso, precisamos fazer com que isso seja uma realidade. O evangelho, querido, é tomado à força. Às vezes a gente acha que tudo é fácil, não é. É necessário esforço. A Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Amém? Esforça-te. Precisamos nos esforçar. Amém? Abra sua Bíblia, querido. Vamos a palavra do Senhor para que a gente ganhe tempo. Em Eclesiastes, capítulo de número 11. Nós vamos ler do 1 ao 8. É um texto até bastante conhecido, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto nessa noite. Eclesiastes, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, que precisamos ser homens que lançam o pão sobre as águas. Porque nesta hora, Pai, nós estaremos agindo com fé, pela fé. Porque não é aquilo que nós estamos vendo, não é aquilo que os nossos olhos ou as circunstâncias do momento estão dizendo, mas é aquilo que a Tua palavra nos mostra. Por isso, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos acrescentar fé e que venhamos para a glória do Teu nome, estarmos diante da Tua vontade, da Tua palavra, para que ela venha se cumprir em nós. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Lança o teu pão sobre as águas. Querido, é uma questão de atitude, é uma questão de fé. Lança o pão sobre as águas. A Bíblia está nos mostrando que precisamos nos antever a algumas coisas, que precisamos tomar atitudes para que as coisas aconteçam depois. Nós falamos na semana passada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que todo esforço que nós tenhamos feito não venha a ser algo que esteja visível aos nossos olhos, precisamos continuar crendo. E a Bíblia aqui está nos mostrando exatamente uma atitude de fé. Lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas não é uma atitude natural, se a gente olhar. Algumas versões dizem lançar os milhos ou lançar as sementes, porque aqui está dizendo de uma atitude de fé. Uma atitude em que nós estamos crendo que haverá colheita. Amém? Quando lançamos o pão ou quando lançamos algo, a Bíblia está nos mostrando que aparentemente nós estamos lançando fora. Sabe o que é isso? É quando a Bíblia nos mostra, por exemplo, quando a gente ora por um filho que talvez ainda nem tenha nascido. Eu lembro quando o pastor falava que quando o Igor estava, no ventre, a pastora já orava pela esposa do Igor. A pastora já estava lançando o pão sobre as águas, sobre aquilo que seria a semente
E a pastora ela orava assim, eu não sei se já está na terra, ou seja, já estava profetizando que era mais velha que o Igor. E a Isabela é mais velha que o Igor. Mas o que a Bíblia está nos mostrando e o que a atitude da pastora está nos mostrando? Que nós precisamos nos antecipar às coisas. Precisamos nos posicionar num posicionamento de fé, numa atitude de coragem. Lançar o pão sobre as águas, ou seja, às vezes você está orando por um momento em que você olha as circunstâncias e diz, eu não sei nem se vale a pena orar. Eu quero te dizer, vale a pena orar. Eu quero te dizer que às vezes você olha e diz assim, eu não sei se vale a pena eu jejuar por essa causa. Eu quero te dizer, vale a pena jejuar por essa causa. O jejum tem que ser antes daquilo que vai acontecer. A oração tem que ser em prol daquilo que você crê. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. O que a Bíblia está dizendo é que você está lançando o pão sobre as águas, sobre coisas que você ainda não está vendo, sobre as situações que você ainda não vê resultado, mas que você crê que vai acontecer. Lançar o pão sobre as águas significa que você não está olhando o momento da situação atual, mas você está crendo que vai haver uma colheita, que vai haver um resultado, e que talvez não seja você que vai colher. Lançar o pão sobre as águas, se a gente pensar sobre as águas, e lançar o pão sobre as águas, a gente pensar num rio, se você lançar o pão sobre um rio, pode ser que não fosse a própria pessoa que fosse colher. Por quê? Porque se a gente pensar no rio, o que a gente está vendo? As águas já passaram, ou seja, está falando do nosso passado. Ou seja, você está lançando um pão sobre algo que acontecia lá atrás, sobre situações que estavam lá atrás. Quando você lança o pão sobre as águas, naquele momento que o pão cai naquela água que está passando por você, simboliza o presente, aquilo que você precisa hoje. E se você entender que você está lançando o pão sobre as águas e as águas ainda vão passar água sobre a sua vida, você está dizendo, eu creio que no futuro eu vou ver resultado. O que você está dizendo, querido, é que as águas são correntes e que mesmo que não seja um resultado para hoje, você crê que vai acontecer. Lançar o pão sobre as águas exige coragem, exige esforço, exige que você aceite que você precisa muitas das vezes abrir mão das coisas. Às vezes nós não conseguimos entender essas situações. Precisamos, querido, crer e profetizar e lançar o pão sobre as águas. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que às vezes você está lançando o pão sobre as águas, você está orando por pessoas que não vê situação de ser convertida. Eu lembro, e sempre que falo sobre isso, que minha mãe orava pelo meu pai, orava por nós também, não era cristão, né? Minha família não era, ninguém era assim, e minha mãe já orava, mas eu lembro que pelo caso do meu pai, a minha mãe orava pelo meu pai e cria que meu pai iria mudar, aceitava que as circunstâncias do momento não eram favoráveis, mas ela orava pela vida do meu pai, e um dia foi profetizado que antes dela ver o resultado, ainda haveriam 7 anos de luta. Sabe o que minha mãe fez? Continuou orando, continuou acreditando, continuou crendo. Sabe o que ela viu? Um dia ela viu meu pai se convertendo ao Senhor. Ela lançou o pão sobre as águas e viu o resultado. Às vezes as pessoas não conseguem ver o esforço que você está tendo e não conseguem se agradar do esforço que você está fazendo sobre pessoas que elas não veem condições de mudar. Elas não veem, talvez, que a sua esposa, o seu filho, o seu marido, o seu irmão, pessoas que você tem orado, as pessoas não veem, diz assim, não tem mais jeito. Essa pessoa aí não tem condições, essa pessoa aí não vai mudar, essa situação não vai mudar, essa porta não vai se abrir, mas você está dizendo, eu estou lançando o pão sobre as águas, porque não é o que eu estou vendo hoje, é o que eu sei que haverá colheita amanhã. O pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, eu e você iremos ver resultado. É fé, querido. A fé não é para agora. A fé não está diante daquilo que nós estamos vivendo o momento. A fé é quando você olha lá na frente e você vai olhar, dizer assim, eu creio que isso vai acontecer. Mas quando você olha o seu passado, você fala, pelas circunstâncias, isso não seria possível. Você já olhou para o seu passado?
Você já olhou para a sua vida anteriormente? E você olha e fala assim, eu vivi uma vida assim, ou assado, ou quer dizer, nem todos viviam uma vida ruim, não. As pessoas acham que todo mundo que se converte, ou todo mundo que está vivendo hoje uma vida do cristianismo, só teve uma vida de terror. Não. Tem pessoas que viveram uma vida natural, mas acontece que não era aquilo que o Senhor tinha como promessa para mim e para a sua vida. Essa é a diferença. É quando eu e você conseguimos entender que aquilo que nós vivemos anteriormente não é o resultado que o Senhor espera de mim e de você. Ou você acha que o Senhor não acredita em você? Porque se você acha que o Senhor não acredita em você, é a mesma coisa de você dizer, para que eu vou me relacionar com esse Deus? Mas quando você olha e fala assim, Senhor, o Senhor pagou um preço pela minha vida, o Senhor lançou o pão sobre as águas pela minha vida. Você consegue entender isso? O Senhor lançou o pão sobre as águas sobre a tua vida. Ele acreditava porque ele escreveu uma história de sucesso para você. A história que Deus escreve para mim e para você é uma história de vitória. Nem sempre nós vamos estar diante da vontade do Senhor. E por isso, muitas das vezes, as coisas não acontecem como o Senhor quer. Ah, mas como assim? O Senhor te deu o livre-arbítrio de escolher algumas coisas. Mas quando você consegue entender e falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, aí você vai dizer, vai acontecer na minha vida, porque o Senhor lançou o pão sobre as águas. E quando ele lançou o pão sobre as águas, lá na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo, o Senhor lançou o pão sobre as águas sobre a tua vida. Quando ele projetou e planejou que um dia viria essa terra para te salvar. O plano de Deus é antes de você entender, querido. O plano de Deus não é só depois que você entende, não. Ele é antes do teu entendimento. Ele é antes de todas as coisas. Por isso eu quero te dizer desde já, você não é um projeto falido, você não é a obra do acaso, você não é, nasci porque minha mãe nem me queria. Querido, você é obra e projeto de Deus. E nenhum projeto de Deus é falido. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então você é um plano que foi feito para dar certo. E vai dar certo em nome de Jesus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não pensa que as coisas é logo. Não pensa que a gente chama de geração fast food, né? Tem que ser logo. Geração miojo, 3 minutinhos está pronto. Nem sempre é assim. Talvez você esteja orando e dizendo, Senhor, mas eu não estou vendo resultado. Querido, a gente se for para a história de José, a Bíblia vai nos mostrar que José ainda era um jovem quando foi expulso da casa dos seus pais. Mas ele já dizia, e já sabia, e já profetizava sobre a sua própria vida, porque ele entendia o plano que Deus tinha para a vida dele, plano de bênção e não de mal. Então, o que José viveu? Viveu uma circunstância totalmente contrária à lógica. A Bíblia vai nos mostrar que José viveu como prisioneiro, José viveu como escravo, José viveu dentro de um calabouço, vendido pelos próprios irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar. Então, se a gente olhar a história de José, tinha tudo para não dar certo. Mas o que ele fez? Lançou o pão sobre as águas. Ele mesmo profetizava sobre a vida dele. Ele mesmo acreditava que Deus tinha um projeto. E o que a Bíblia vai nos mostrar? A Bíblia vai nos mostrar que um dia ele está lá preso, como um esquecido, como alguém abandonado. Aí você vai olhando a sua vida e você vai falando assim, está igual a mim. Talvez você esteja dizendo, está exatamente como eu. Esquecido, abandonado, ignorado, esquecido no meio dos outros, preso a alguma coisa, né? Todos nós podemos estar presos a alguma coisa, mas precisamos mesmo ser libertos em Cristo, mas até então você pode estar preso a alguma coisa, preso a um vício, preso a uma palavra, preso a um tempo, preso a uma pessoa, preso a tantas coisas, como José naquele momento estava ali preso. Mas a Bíblia diz que quando o faraó tem um sonho e manda chamá-lo, né, porque alguém lembra dele, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que José não toma para si a glória que é de Deus. Você não pode tomar para si a glória que é de Deus. Aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida é glória a Deus. Aquilo que o Senhor vai mudar na tua vida é glória a Deus. A glória de Deus vai ser sobre a tua vida, porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um projeto de vitória no Senhor.
E aí a Bíblia vai nos mostrar o que José faz. José revela o sonho, mostra o sonho e diz: ó, haverão 7 anos de vacas gordas. Presta bem atenção nisso. As vacas gordas vieram antes das vacas magras. E antes de chegarem as vacas magras, a Bíblia diz que José teve filhos. Os 2 filhos de José nasceram antes das vacas magras. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que às vezes você não consegue ver o resultado, mas o resultado já está pertinho de você. Às vezes aquilo que é bênção na tua vida, você pode não estar vendo hoje, mas o Senhor vai cumprir na tua vida. E Deus tinha essa promessa para a vida de José. A Bíblia diz que os filhos dele nascem. E depois que os filhos dele nascem, aí depois de um tempo vem as vacas magras. E quando chegam as vacas magras, esse é o detalhe. Estava magras, estava com problemas, estava faltando na vida dos outros, porque ainda não tinha entendido. Mas na vida de José não faltava nada. A Bíblia diz que o Senhor era com José. E tudo que José colocava a mão prosperava. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que você colocar a mão vai prosperar. E eu não estou falando só de vida financeira, não. Eu estou falando na tua família. Eu estou falando na tua casa. Eu estou falando nos teus negócios. Eu estou falando nas coisas do Senhor. Nós precisamos crer, querido. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos acreditar. Lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, a Bíblia não diz que é logo. Depois de muitos dias, o que a Bíblia está nos mostrando é que é para eu e você não parar no meio do caminho. O que a Bíblia está nos mostrando é que é para a gente não desistir diante das circunstâncias. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. É interessante esse detalhe. Vou ler o 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor já deu algo na tua mão e que nós temos o hábito de dizer assim: farinha pouco, meu pirão primeiro. É errado. Não é um ditado que diz, farinha pouco, meu pirão primeiro? Não, o que a Bíblia está... Deixa lá, por favor, Fernandinha. Olha o que a Bíblia está dizendo. Reparte com 7 e ainda com 8. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor te deu algo para que você possa repartir com outros. O Senhor já te deu uma palavra para que você possa repartir com outros. O Senhor te deu um entendimento, uma sabedoria. O Senhor te deu um discernimento. O Senhor te deu uma palavra de revelação para que você possa levar essa palavra a outros. Para de guardar para si. Para de achar, não, eu tenho o suficiente para mim, cada um se vire. Não. Você tem para você e tem para outros. Ah, não, mas eu não sou pastor. Quem disse que isso é para o pastor? Quem disse? Basta você ter lançado o pão sobre as águas. Basta você acreditar no que Deus tem na tua vida. Lembra que eu falei que você nasceu para ser vitorioso? Que você é um plano de Deus, um projeto de Deus, e não é um projeto falido? Então, acredito que você tem para repartir com outros, sim. Reparta a palavra de Deus com o outro. Quanto mais você reparte, mais o Senhor multiplica. Quanto mais você divide com outros, o evangelho é uma coisa, é loucura, mano. Quanto mais você divide, mais soma. Quanto mais você vai dividindo, as coisas vão sendo multiplicadas. Quanto mais você entende que você pode dar a outras pessoas, mais sua vida é abençoada. É melhor dar do que receber. Quando você dá, querido, tua vida é abençoada. O evangelho é algo mesmo loucura para esse mundo. Ela não vai na mão desse mundo, ela vai na contramão. Olha, vamos ler o 3. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiros sobre a terra. O que a Bíblia está dizendo? Que todo mundo sabe que em tempo de chuva, vai vir água, vai vir água. Mas olha o que a Bíblia diz. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Nem sempre as coisas vão ser mais para frente ou mais para trás. Você não sabe aonde vai cair. Você não sabe aonde o Senhor vai te colocar. Você não sabe, às vezes você está trabalhando numa loja e o teu chefe fala assim, vai trabalhar lá na outra loja. Às vezes você vai lá na outra loja só para levar uma palavra de vitória. Às vezes você é levado a um outro estado. Às vezes você é levado a um outro lugar para ser bênção naquele lugar. Não é isso? Você não é sempre você plantado num lugar e acabou, ficou, não. O Senhor te leva onde Ele quer te levar, onde quer te usar. O que vai acontecer é que as nuvens estando cheias, vão cair água sobre a vida das outras pessoas, as águas, as bênçãos, as palavras que tem na tua vida. Aquilo que você deixou acumular, o aguaceiro vai sobre a terra, vai sobre as pessoas que estiverem próximos a você. A minha mãe não desistia, orava, falava de Deus para a gente.
E eu falava, mãe, ó, eu vou lá resolver esse problema lá com o seu pastor, está eu aqui hoje. Amado, às vezes você olha e fala assim, eu não. Você olha e fala assim, o pastor Alexandre, amado, eu sempre falo isso, você não me conhece, não pode entender quem seria o Alexandre sem Jesus. Minha esposa falou, então você entende. Amado, talvez você diga, eu sou a melhor pessoa do mundo. Será? Nós, sem Jesus, querido, somos os piores. A gente vive graça, bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Olha o quadro que diz a palavra do Senhor para nós. Quem somente observa o vento nunca semeará. Tem pessoas que não querem tomar atitude. Tem pessoas que estão olhando, vai procurar no vento, para onde está? Agora está na moda trabalhar com isso. Aí vai todo mundo trabalhar com aquilo. Está olhando o vento. Está olhando o vento. Mas, na verdade, não é o que Deus tem para ela. Tem pessoas que estão acompanhando. Não, porque agora é moda fazer isso. A gente costuma dizer, e quando o pastor sai uma semaninha, a gente gosta, não porque ele está fora, mas é porque a gente sabe que o Senhor vai dar alguma direção a ele. Às vezes é necessário ele se afastar um pouquinho, quando ele volta, o Senhor sempre dá uma direção. Eu falo assim, quando o pastor vai sair um pouquinho, eu falo assim, Senhor, fala com o teu servo. Traz a direção para nós, porque é uma verdade. Às vezes ele está aqui, está no dia a dia, e não consegue parar para ver algo que o Senhor quer fazer mudar. Eu quero saber se o Senhor fizer mudar alguma coisa, se você vai acompanhar o quê? Vai olhar para a nuvem? Vai olhar para as circunstâncias? Vai olhar para o vento? Você precisa olhar para o Senhor. Você precisa estar de olho no Senhor, naquilo que Deus dá como direção. E o que olha para as nuvens nunca cegará, amado. Nós precisamos olhar para o Senhor. Às vezes, olha, esse momento, nós estamos vivendo um momento de crise, e se eu estou vivendo um momento de crise, eu vou só aguardar. Será que é só aguardar? Será que eu não tenho que dividir com 7, com 8? Será que eu não preciso aprender a dividir para o Senhor multiplicar na minha vida? Será que eu não preciso esquecer as circunstâncias? Se a gente olhar para as circunstâncias, amado, da angústia, da aflição, a verdade é essa. Se você olhar para o momento, você vai dizer assim, eu não posso, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou parar. Mas o Senhor está dizendo, ei, não, olha para mim, olha para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Eu preciso olhar para aquele que tem poder para mudar. O homem é limitado, mas o Senhor não, querido. O homem é limitado, mas Deus não. A Bíblia nos mostra claramente que não, porque não é olhando o tempo. A Bíblia diz que quando nós plantamos no pouco, somos fiéis no pouco, Ele bota a gente no muito. Não é aquilo que está acontecendo nas circunstâncias, é naquilo que Ele tem como projeto para a minha vida, é naquilo que eu lancei o pão sobre as águas. Eu posso não estar vendo hoje o resultado, mas eu preciso acreditar que depois de muitos dias vai achar algo. Você vai achar algo. Você tem orado por alguém na tua família, você vai encontrar a salvação dessa pessoa. Você vai encontrar, porque o Senhor vai te fazer encontrar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. A Bíblia, amado, ela vai dizendo assim, uma coisa com a outra, vai mostrando que ela vai para o mesmo caminho. Ela não tem contradição, não. Lança o teu pão sobre as águas. A Bíblia diz que depois de muito tempo acharás. A Bíblia está nos mostrando, querido, que vai chegar o tempo de colheita, vai chegar o tempo de vitória, vai chegar o tempo de resultado. Ele pode não estar aparente agora, mas vai chegar em nome de Jesus. Vamos ler o 5 e o 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, a Bíblia diz, né, que o vento simboliza o Espírito Santo, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Isso é uma coisa que até a anatomia deve ficar pensando como acontece isso mesmo. Não tem nada, não tem osso, como é que surge esses ossos? Você já pensou sobre isso? Se você pensar, você vai ficar meio doido, né? Então vamos passando. Assim também não sabe as obras de Deus e que faz todas as coisas. É o Senhor que te criou. O Senhor te criou no ventre da sua mãe para ser uma história de sucesso. O Senhor te criou no ventre da sua mãe, querido, não para ser o que as pessoas acham. Talvez muita gente possa ter profetizado contra a tua vida no ventre da sua mãe. Talvez muita gente possa ter profetizado na tua vida quando criança. Talvez muita gente possa ter profetizado contra a tua vida hoje, como adulto já. Mas eu quero te dizer,
existe uma palavra de bênção, de vitória sobre a tua vida e que ninguém pode mudar. É a palavra do Senhor sobre você. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma. Vamos no 6. Semeia pela manhã a tua semente. Ou seja, é momento de semear. E à tarde não repousa a mão. Ou seja, não para de trabalhar. Não para de insistir naquilo que o Senhor tem. O problema é que muitos param. O problema é que muitos desistem. O problema é que muitos acham assim, eu já fiz muito esforço. Eu já fiz tudo que podia ser feito. Não. Semeia pela manhã a tua semente. Semeou? E à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará. O que a Bíblia está dizendo, querido, é que às vezes você busca uma coisa, trabalha em prol de uma coisa, e aí quando chega a outra, mas eu não sei se essa ou se essa. Trabalha nas duas. Se esforça pela salvação. Olha, eu não sei, eu vou salvar, ou salva meu pai, ou salva minha mãe. Ou salva meu irmão A, ou salva meu irmão B. Não. Você não sabe, trabalha em cima dos dois, busca em cima dos dois, ora pelos dois, ora por todos aqueles que estão próximos a você, porque não sabes qual prosperará. Amado, é interessante isso. Às vezes uma pessoa, vou botar uma pessoa, às vezes não é você exatamente, mas às vezes uma pessoa é criada junto com a outra, é ensinada as mesmas coisas, 2 irmãos. Mas aí o que acontece? Um irmão vai por um caminho, o outro irmão vai pelo outro. Ou seja, você não sabe qual vai prosperar. Deus queira que prospere os dois. Deus queira que a bênção seja para os dois. Não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você consegue profetizar que as duas vão ser boas na tua vida? Você consegue profetizar e tomar posse que ambas serão vitoriosas? Que aquilo que você plantar, o Senhor vai te dar como bênção, como colheita. Que a Bíblia diz que onde você pisar a planta dos teus pés, você vai tomar posse. Não é uma coisa ou outra, querido. Porque não é você, não é circunstância, não é o vento, não é a nuvem, não é a terra, não é a água, não é o pão. É o Senhor que faz acontecer. É Deus que faz acontecer na nossa vida. Não é eu, pura e simplesmente. Não é o meu esforço, mas é o Senhor que dá vitória. O Senhor escolheu José no meio de tantos outros. Mas o que José fez? Acreditou. O Senhor te escolheu. O que você precisa fazer? Acreditar, querido. As circunstâncias não mostram favoráveis. As circunstâncias não mostram que é possível. Mas o Senhor é o Deus que faz. A Bíblia diz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você consegue entender isso? Mais do que você pede, mais do que você pode pensar, mano. Em nome de Jesus. Hoje é o dia de plantar. Hoje é o dia de lançar o pão sobre as águas. Você está disposto hoje a lançar o pão sobre as águas sobre o seu casamento? Você hoje está disposto a lançar o pão sobre as águas sobre os seus filhos? Você hoje está disposto a lançar o pão sobre as águas sobre o seu trabalho? Você está hoje disposto a lançar o pão sobre as águas sobre o seu ministério? Você está hoje disposto a lançar o pão sobre as águas diante daquilo que você crê, confia e espera? A Bíblia diz que depois de muitos dias você encontrará. Depois de muitos dias você achará. Amado, só pode achar porque você está no caminho certo. Você está onde existe colheita. Você está perto do rio. O rio é a palavra de Deus. Você tem que estar perto dessa palavra. Vai ser lançado, o pão é lançado sobre as águas e ele não é colhido lá onde não tem água, não. É na margem desse rio. É dentro dessa palavra. É dentro dessa vontade do Senhor. Não existe mais para lá e nem para cá. A Bíblia diz que não podemos nos desviar nem para um lado nem para o outro. Mas se continuarmos firmes nessa palavra, nós vamos encontrar resultado. Você está lançando o pão sobre as águas, então você tem que estar perto das águas. Não adianta você ficar longe das águas. Não significa que vai ser perto no momento, mas vai ter que ser perto das águas. Não adianta ser longe. Lancei o pão sobre as águas, agora as águas que me alcancem. Não é nem o fluir do rio. Como é que as águas vão te alcançar? As águas vão te alcançar conforme você estiver perto dela. O Senhor quer que você esteja próximo dessa vontade do Senhor. Eu e você precisamos ter coragem. É noite de você ter coragem de dizer assim: Senhor, nessa noite eu vou lançar o pão sobre as águas. Nessa noite eu vou lançar o pão sobre as águas porque eu creio que o Senhor vai me dar vitória nesta área. Eu vou lançar o pão sobre as águas, Senhor,
porque eu creio que o Senhor vai me dar a bênção que eu estou esperando, porque eu creio que o Senhor vai mudar o coração daqueles que precisam ser mudados, porque eu creio, Senhor, que essa semente vai ser algo que vou colher e há frutos de 30 por 1, a 50 por 1, a 60 por 1, a 90 por 1, a 100 por 1. Eu não sei a quantidade, mas eu creio que vou colher. Nós não temos que estar preocupados com a quantidade, precisamos estar dispostos a colher. E para colher também precisa de esforço. Para colher também significa trabalho, que as pessoas pensam que colher é passar e vou comer, acabou. Não, você não precisa se esforçar, você não precisa trabalhar, você não precisa continuar crendo. Esse é o detalhe. Lançar o pão sobre as águas é uma questão de fé, mas colher é uma questão de atitude. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, querido.